Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 60. Não sei não, acho que vó vai querer que gravemos mais um vídeo. Vamos ver no final desse. Problemas de alimentação, vídeo número 60, Nosso Lar, livro de Chico Xavier, né? Toda honra, toda glória a ele, Chico Xavier, né? É o representante de Deus e Jesus aqui na Terra. Então, Lísias continua esclarecendo, informando, passando informação a André Luiz a respeito do problema da alimentação naquela época em nosso lar. Isso, gente, em 1943, 42, 43. Então, já passou bastante anos, né? Vamos pensar assim, 60, 70, 80 e poucos anos. 80 e poucos anos hoje, né? Tá fazendo 80 e poucos anos. Então muita coisa mudou lá já. Mas a luta foi grande lá para mudar os conceitos, as ideias, né? Aqueles ferrenhos. Então, alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados. Olha que tristeza, né? Um colaborador técnico dizer isso. Percebe-se aí o quanto esses colaboradores técnicos também estavam, né? O quanto eles estavam imantados, apegados aos vícios aqui da carne. Pois, gente, já dissemos isso em outros vídeos lá atrás, em outros livros. Muitas pessoas não acreditam, mas o dia que você retornar à paz espiritual, você vai deparar com isso. Os antros de prostituição nas regiões umbralinas, nas trevas, são enormes. Eu já tive a oportunidade de deparar com situações horripilantes. Eu já narrei um caso aqui, vou narrar novamente. Conheci uma jovem, não vou adentrar muitos detalhes, que ela foi pega, tem um motivo porque ela foi pega, só que eu não vou esmiuçar os detalhes. Essa jovem foi pega pelos chefes de algumas cidades das trevas e amarrada com as mãos para cima dentro de uma catacumba, como se fosse uma gruta. Pensa numa caverna de uns 10 quilômetros por baixo da terra. E ela foi amarrada lá num espaço, nua. Milhares de homens a usavam todos os dias. Isso é um caso perante milhões de casos que nesse instante que você está me ouvindo, está acontecendo lá nas regiões umbralinas. O fluxo
a quantidade de prostituição nas regiões umbralinas. Gente, prostituição e drogas, bebidas, porque bebida também é droga. Prostituição, drogas, cigarro é o que mais proliferam nas regiões das trevas. E à noite, quando os viciados aqui no corpo físico dormem, para lá eles vão, e lá não só desfrutam de todas as drogas, como eles trazem também para o corpo físico novas fórmulas de drogas. No entanto, você percebe que de vez em quando aparece uma droga mais potente que outras drogas. De onde essa droga veio? Das trevas. Porque existe aqui os obsidiados no corpo físico, né, compatíveis. Semelhante atrai semelhante, meu bem. Então, imagine só aqui, né, técnicos de nosso lar movimentavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados. Ora, vamos dar carne, se ele quer carne, vamos dar carne, se ele quer feijoada, vamos dar feijoada. Se ele quer pinga, se ele quer cigarro, nós temos que sustentar eles. E os ministros batendo em cima, e esses 200 espíritos mostrando o outro lado, né? Mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais, o governador central, contudo, não desanimou. O governador não desanimou mediante essas investidas. Durante 30 anos consecutivos. Olha só para você ver que trabalho. Durante 30 anos, esses 200 instrutores de outras dimensões, convidados pelo governador de nosso lar, ali esteve aplicando aquelas matérias. Durante 30 anos consecutivos, algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público. Gente, olha aqui que absurdo. Protestos de caráter público, como se diz aqui na Terra, panelaço contra o governador e contra aqueles ministros que estavam do lado dele e contra aqueles 200 espíritos que ali estavam, né, ministrando cursos de outras dimensões para purificar a alimentação de nosso lar. Mas observe o panelaço. Parece que nós estamos estudando aqui no livro Nosso Lar algo que todo dia acontece aqui na Terra. Será que tudo que nós estamos vendo aqui na Terra não são os mesmos espíritos que retornaram ao corpo físico e aqui na Terra continua na ditadura, na reivindicação, no panelaço, no quebra-quebra? Será que não são os mesmos espíritos? Porque existe a roda de Samsal. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. É a roda de Samsal. Olha aqui.
Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público. Algumas entidades eminentes. Eminentes. Não era pobrezinhos de espírito, não. Eminentes. Chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando por mais de 10 vezes. O ministro do auxílio esteve superlotado de enfermos. Vou voltar. Por mais de 10 vezes, o ministério do auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Eles estavam reclamando que aquele alimento que estava sendo ministrado era um alimento deficiente. Eficiente era cachaça, era feijoada, porco a pururuca, arroz, feijão, macarrão, batatinha, trigo, drogas, cigarro. Porque isso no princípio lá de nosso lar existiu. Mas foi uma luta muito grande dos governadores, principalmente do governador, né, e da governadora veneranda, mas eles conseguiram. O bem sempre vence. Isso que é interessante. Demora um pouco. Mais de 30 anos os governadores batalharam. Foram enérgicos com amor. Sim, sim, não, não. Enérgicos com amor. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Olha só. O governador era imparcial. Ele jamais castigou aqueles ali no panelaço. É um direito de todo mundo se manifestar. Mas ele, na condição de governador, a responsabilidade sobre ele não podia permitir cedendo àqueles espíritos viciados. Ou mude de vida, ou chegue próximo à porta de nosso lar e pense assim: esta porta de nosso lar é a serventia de nosso lar. Então quem quiser sair de nosso lar e ir para o umbral, que vá. Mas isso não é falta de caridade? Não. Falta de caridade é permanecer lá dentro da colônia de nosso lar com os mesmos costumes aqui da terra, gente. Ora, que isso? O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhe paternalmente os projetos e finalidades do regime. O governador era tão humilde, tão bom, tão nobre, que ele convidava os manifestantes para expor aqueles projetos com uma calma paciência, uma aceitação enorme. Deixava todo mundo falar. Depois ele emitia os teus planos, as tuas ideias, mas prevalecia as ideias dele. Direito todo mundo tem de se manifestar.
Mas é preciso entender que aquele que está com a verdade, ele não deve se entregar, pois a verdade é a verdade. E em matéria de verdade não existe meio termo. Porque a partir do momento que a pessoa que diz que está com a verdade e que depois de ouvir umas 50 pessoas, ele assim se manifesta: bom, já que vocês pensam assim, eu vou ser um pouquinho mais maleável. Eu vou, abrandar um pouco. Eu vou ceder um pouco. Aí ele já é um covarde. Ele não está com a verdade. Porque é preciso entender, gente, uma coisa. A verdade não está com nós. Ela não está comigo. A verdade não está com a gente. A verdade não está comigo. A partir do momento que eu a recito, eu tenho que estar ciente de que a verdade nunca esteve comigo. Eu tenho que estar ciente que a verdade não é nossa. A verdade, ela faz parte do contexto, dos desígnios das leis de Deus, que eu soube decifrar. E a partir do momento que eu a decifrei, eu não tenho que ceder, doia quem doer. Doia quem doer. Pois nós sabemos que o Cristo esteve aqui há 2000 anos atrás. Ele podia muito bem, quando recebeu cusparada, quando ele recebeu açoites, bofetadas, chibatadas, quando cravaram em seu crânio uma coroa de espinho, pois tu não dizes ser um rei? Pois bem, um rei carece. Passou o vó aqui na minha frente. Você viu, né? Um rei precisa de uma coroa. E Pilatos foi lá, cortou aquele, passou de novo aqui, cortou aquele ramo e cravou na cabeça do Cristo. Pois tu não dizes ser rei? Não, tu que dissestes. Boa, passou de novo. Olha, vai ficar passando para lá para cá? Não é? Então, pode passar, não tem problema. Porque ela já tem que fazer para lá alguma coisa, então ela passa aqui na minha frente aqui, né? Porque aqui é uma câmara. E quando foi dado a ele carregar aquela madeira que serviria para ele ser crucificado, se ele não quisesse, ele não teria passado por aquilo. Mas ele permitiu. E muitas pessoas dizem que o Cristo passou por tudo que ele passou
para nos livrar do pecado. Mas que pecado que o Cristo nos livrou lá? Para o espírita, o Cristo não passou por aquela situação para nos livrar de pecado nenhum. Porque o Cristo não nos implantou pecado nenhum. Agora é interessante. Muitos dizem que o Cristo passou por aquela situação para livrá-los dos pecados. Mas que pecado? Sendo que nem mesmo os pecados que os padres absorvem ali no confessionário não está resolvendo de nada, porque o indivíduo, depois que desencarna, se vê no mundo da amargura, na erraticidade. Vamos acordar, gente. Vamos acordar, não é? Cristo não esteve aqui na terra para salvar ninguém. Ele veio nos mostrar o caminho de como nós, se agirmos conforme ele, podemos nos libertar de nós mesmos. Pois ele não veio nos libertar de nada, não. Ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Santo diabo. Santo diabo. Não. Ele veio nos mostrar que aqui na terra você não deixa a terra se não for através de sangue, suor, lágrimas, dor, sofrimento e traições. Com resignação, paciência e benevolência, indulgência, amor. Se não for através desses atributos, você não deixa a terra. Mas o Cristo veio nos ensinar isso. Tudo que ele passou significa isso. Ele veio e no alto da cruz ainda disse-nos: Pai, perdoe-os, eles ainda não sabem o que fazem. Olha o quanto misericordioso. Então, convocava os adversários da medida no palácio e expunha nesse paternal os projetos, a finalidade dos regimes. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. O que o governador passou a fazer? Ele passou a conceder àqueles contras, aqueles baderneiros do panelaço, vamos usar esse termo para ficar fácil, passou a conceder a eles oportunidade de estudar em outras dimensões. Você não está acreditando? Então você vai estudar em outras dimensões o que nós estamos estudando aqui, para você ver que nós não estamos tentando enganar ninguém. Vai para lá. Depois que você aprender, você volta para cá. Você viu só que disciplina? Ante pausa mais longa, reclamei interessado. André reclamando mais interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Nós vamos deixar isso aqui para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um vídeo.